Bem, sem mais me estender, vou chamar aqui para o nosso canto literário o nosso amigo dicionarista Wagner Azevedo. Vamos lá, pode chegar junto aqui, que é só alegria. Eu vou fazer muitas perguntas pro Wagner, ele não tem noção, coitado. Ele vai sair todo perguntado aqui, vai estar um monte de perguntas assim. E aí, Wagner? Pode botar aqui? Pode botar. Fica à vontade. Tudo bom, Wagner? Boa tarde. Opa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos de Nilópolis. Já ia falar Nova Iguaçu. É que a gente de lá, a gente de lá. De Nilópolis, do Rio de Janeiro, do mundo inteiro, né? Uma boa tarde. Eu sou Wagner Azevedo. E quero agradecer aqui, Mary, de fato, ao irmão Henrique, ao Fabiano, pelo convite. Fico muito agradecido aqui, muito obrigado. E é isso, vamos aí falar de dicionário, né? Eu sou dicionarista e aí estamos aí para falar sobre isso. Então, vamos lá. Vamos por partes, né? Porque o Wagner estava aqui em off, ele trazendo considerações magistrais aqui, eu não posso perder, né, gente? Ele é um dicionarista, um cara inteligente, o cara... Pode sim, fica à vontade, tá? Então, a gente tem que fazer um monte de pergunta aqui. O Wagner estava me falando em off, gente, sobre o só para se viver, fica só para se viver, da música do Kid Abelha, Grande Hotel. Então, adorei a consideração dele aqui. Fala aí pra gente, Wagner, o que você conectou aí, captou? Então, eu tenho 16 dicionários inéditos publicados. Um deles é o dicionário de antanáclase. O que é uma antanáclase? A antanáclase é uma figura de linguagem... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Uhum. Ficou bom agora, melhor. Isso, A antanáclase é uma figura de linguagem. O que é uma figura de linguagem? São aquelas expressões usadas na literatura metafóricas, né? Na realidade, tudo é metáfora, né? Então, tem hoje umas especificações, né, de algumas metáforas. Uma delas é a antanáclase, né? Eu tenho o dicionário de catacrese, né? O de onomatopeias, que alguns autores também dizem que a onomatopeia também é uma figura de linguagem, né? Então, essa letra Grande Hotel, não sei pronunciar aí, né? Então vamos falar em português, né? Grande Hotel. Uhum. É interessante porque eu coloquei os meus dicionários, eu utilizo, Mary, o corpus, o texto da literatura brasileira e portuguesa, letra da MPB e gibis. Então, os meus dicionários, vou falar daqui a pouco da onomatopeia. Sim, fica à vontade. E aí, no caso da antanáclase, o só, né? O que é uma antanáclase? É a palavra que é utilizada no texto 2 ou 3 vezes ou mais, com sentidos diferentes. É a mesma palavra. Tem os homônimos, que são palavras de origens diferentes, como manga, né? Manga de uma origem e manga de outra, que é a manga fruta e a manga... Sim. Essa aí são homônimos. São as palavras que elas chegaram ao final, né? Na transformação do tempo, e ficaram manga-manga. E aí isso são homônimos, né? Então a pessoa pode, se eu não souber, pode pensar que manga da camisa é a manga, mas não é. E são homônimos, né? Não é a mesma escrita e tal, mas tem origem diferente. Agora já a antanáclase, ela é a mesma palavra e tem a mesma origem e tem sentido diferente. Então vamos lá. Ficar só para se viver. Esse ficar só, ficar sozinho. Uhum. Aí quando vem na outra frase... É um adjetivo, né? Sozinho. Isso. No sentido de adjetivo. Agora o só para se viver, ou seja, apenas para se viver. Isso. Então, é outro sentido. Então é o só. E aí isso aqui é uma antanáclase. E ela está lá, o exemplo, no meu dicionário de antanáclase. Que legal. A música não, né? Não, aí eu só uso o trecho. Mas dessa música? Dessa música, tá lá. Não brinca! Tá lá. Que legal! Eu não sabia. Que ótimo! Senão eu poderia ter trazido, né, para vocês verem e tal, mas não sabia. Ótimo. Né? Então, esse dicionário é da coleção Figuras de Linguagem e é pela editora Moan, né? Tá na Amazon, tá nas livrarias aí, etc. E eu vou dar um outro exemplo para ficar legal. O Noel Rosa, ele tem uma música
Batista, acho que é Marília Batista. Aí ele fala assim, a música, né, geralmente o Noel Rosa ele faz os dois, música e letra, mas se alguém viesse com letra, aí o Noel Rosa musicava. E vice-versa, né? E tal. Aí o que ele escreveu lá? Aquele cara cismou com a minha cara. Ou seja, aquele cara, aquela pessoa cismou comigo. Então, isso é uma antanáclise, cara a cara. Aí, quando o compositor ou o escritor está em domínio público, aí eu posso pegar à vontade. Mas aí, quando não está, eu pego só um trechinho, mas a pessoa já saca. Sei. Então, ó, ficar só para se viver. E um outro clássico, que é os Sonhos do Peninha, né? Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia. Então, se você analisar... São 3 sentidos. Entendeu? Eu já tinha percebido isso. É verdade. Eu carrego essa música comigo desde criança, que ela tinha o disco, né? Então, quando eu fiz a Antanáclise, veio logo Peninha na mente, né? Não, inclusive, eu tenho que abrir um parênteses com a música do Peninha, Sonhos, que um dia desse eu escolhi ela, num comentário que eu fiz, que é o Letras Música, que é aquele site de letras, de musicais, perguntou assim, qual a música mais que teve um término feliz, o melhor término que você já detectou? Gente, essa música Sonhos é um sonho de música, né? É o ideal de todo mundo que termina algum relacionamento. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom, né? Aí eu mencionei essa música nesse sentido. Quer dizer, essa música ela tem muitos desdobramentos aí. Verdade. Interessantíssimos, né? Verdade. E eu gosto de ouvir também, Mary, sempre o comentário dos compositores falando das suas canções. E ele comenta que foi mudou a vida dele, ou seja, ele se separou da esposa, você deve saber, né? Da namorada. Não, da história eu não sei, não. Eu sei da outra música dele, Sozinha, que eles compôs pra tristeza da filha. A filha tinha terminado um relacionamento. A filha adolescentezinha, 14, 15 aninhos. Aí sei aqueles primeiros namorados, né? Aí ela chegou em casa, por que ele não me deixa tão solta? Por que ele não cola em mim? Aí o Peninha só captando. Essa eu não sabia, dos Sonhos, ele terminou um relacionamento, né? Isso, a namorada dele terminou com ele ficou muito pra baixo e escreveu a letra. E mudou a vida dele. Foi a música, né? Foi a música, Foi a música na vida dele. Então, ou seja, a Maris que veio pra bem, né? Com certeza. E o outro comentário que eu tenho muitas perguntas aqui, gente, senão a gente vai falar só de Aí, vamos lá. Antanáclise, né? Essa é uma antanáclise. Agora... Se fosse a mesma palavra, porque olha só, ficou só, terminou o verso. Sei. Aí começa com outro, só para se viver. Se elas fossem a mesma palavra, o mesmo tudo, né, mesmo significado, etc., aí seria uma anadiplose. Que eu vou dar um exemplo aqui de anadiplose. Fala. Né? Eu tenho, eu estou fazendo também um trabalho aí, estou pesquisando algumas coisas, mas eu peguei agora no Google, um aqui só para pegar aqui, que eu não lembro as outras que eu tenho. É do Antônio Ferreira. Cois, olhos, esse cois aqui é popular, né? É com os olhos. Mas falando rápido, né? Cois, olhos. Cois, olhos, lhe acendia no peito fogo. Ó, terminou fogo. Aí começa o outro, ó, fogo que sempre ardeu e ainda arde agora. Então, nesse caso aqui, é uma anadiplose, porque ela terminou com uma palavra, o verso, e começa o outro verso com a mesma palavra. E é o mesmo sentido, né? Isso, diferente do se ficar só para se viver, que aqui tem sentido diferente, entenderam? Gente, eu fiz letras, aprendi muita coisa de figura de linguagem, muita coisa mesmo. Mas o Wagner se especializou em fazer dicionários, em pesquisar essas coisas, então ele tira isso aí de letra, entendeu? Por isso que quando ele começou a comentar ali, eu falei, não posso perder essa, porque essa é demais. E aí é só aquela curiosidade que eu tinha falado do Elvis Presley, né? Você sabia que ele tinha um irmão gêmeo, essas coisas? E aí o neto dele, que era o rosto dele... a cara dele. E aí ele, né, deu fim à vida, uma pena, né? Eu vi sobre isso, E a filha dele acabou morrendo de desgosto também, né? Porque perdeu o filho.
Gente, Que complicação, né? vira uma bola de neve, né? O Elvis praticamente se matou, né? Assim, muito remédio. Ele usava drogas quando era mais novo, uma coisa assim, mas no final da vida ele não usava drogas, nem bebia. Tá. O problema foi remédio para dormir. Muito remédio, muito remédio, muito remédio. Dali ele se matou praticamente. Rins, né? Ele não conseguia dormir mais. O Rick Martin estava caminhando para isso, sabia? O Rick Martin estava tomando remédio direto para dormir, porque ele não conseguia apagar. Chegava à noite elétrico. Dava 5 da manhã, ele lá, acordado ainda. Bem, aí agora sim, agora eu vou fazer aquelas perguntas mais pessoais, assim, sobre o seu trabalho, Wagner Azevedo. Wagner, você falou uma coisa que me chamou muita atenção lá na Mary Monteiro, lá, quando eu te conheci, lá no programa da Mary, que daqui a pouco está até começando. Não, ainda falta um tempinho. A Mary... E que me chamou muita atenção quando você disse que que você não nada na sua vida tinha dado certo. Que legal. Show. Que nada na sua vida, Wagner, tinha dado certo. Aí você se meteu no mundo dos dicionários. O que uma coisa tem a ver com a outra? Isso, vamos lá. Vamos lá. Então... aos 16 anos, né, a minha mãe tinha falado lá para a vizinha que eu queria entrar no Senai. Eu queria entrar no Senai. Sim. Aos 16 anos. Aí depois essa nossa vizinha lá falou pro professor, que aí até hoje eu encontro com o professor, né, e tal. Ele era professor lá do Antônio da Silva. Sei. E era diretor lá do Senai. Ele me colocou lá no Senai. Fiz prova, claro, né, tive que fazer prova e entrei. Aí aos 18 anos, aí dos 16 aos 18, eu fiquei fazendo lá área metalúrgica, né? Sim, tô vendo. Aí quando eu me formei, eu tava doido para entrar no estaleiro aqui de Mangaratiba. Que legal. Mas aí quando eu me formei, o estaleiro faliu, pô. Aí, já começou assim, tá vendo? Então a música do Chico Buarque, que ele fala assim: quando eu nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim. E decretou que eu estava predestinado a ser todo ruim. Mas já de sair. Mas você já está. Pois já está enrolando aqui. Aí, eu vou perguntar mais diretamente. Eu sou chata. Mas por que dicionário significa uma coisa que não deu certo? As outras coisas não deram certo. Aí você vai pro dicionário? Não, aí para arrumar emprego foi uma confusão danada, né? Era Fernando Henrique e tal. Aí eu consegui entrar em 2 empresas através de colega. Mas aí depois eu entrei lá, não deu certo, né? Sei. Fui mandando embora, deu uma confusão lá danada, negócio de pagamento e tal, não recebi e tal. Aí eu fiquei muito triste, sabe? Aí eu fui pra música. Aí eu, já comecei, então não deu certo na área do trabalho. Nesse sentido. Então eu percebi, eu saquei isso, eu tava com 22 anos, né? Hoje eu tô com 49, né? Eu posso falar a idade, não tem problema. Eu tô com 40, então você tem 30 anos. Só que eu tive essa sabedoria de pular fora do barco. Porque eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Pô, tu percebeu? No início, quando o estaleiro faliu. Sim, mas você só tinha 16 aninhos. Não, 18 já. 18, tá bom. Mas aí nas 2 empresas não deu certo também, entendeu? Então eu saquei, eu falei, não vou ficar insistindo nisso, porque a vida tá correndo, né? Tava namorando e tal, tive problema com o negócio de namoro também. Porque como eu não tinha emprego, porque como eu tinha o pai da menina, esse cara é um vagabundo. Entendeu? Aí, eu novinho, não sabia nada da vida, nada e papapá. Aí, beleza, fui pra música. Aí, meu sonho era, eu sou compositor também, aí na época era apresentar minhas músicas e tal. Aí eu não canto, eu sou compositor, não canto. Aí eu tinha uma colega que cantava, mas aí, não rolou também, então já deu errado também, né? Mas eu continuei escrevendo e tal. Aí depois eu entrei para letras, mas quando eu entrei para letras, eu não sabia nada que eu ia fazer dicionário. As coisas aconteceram naturalmente, porque eu comecei a colecionar palavras, eu fiquei um tempo sem estudar, né? Para entrar na faculdade, 30. Aí, nesse período, quando eu fiz o pré-vestibular, eu comecei a colecionar palavras que eu achava aquilo bacana, palavra diferente e tal, papai eu notava. Aquela coleção de palavras, que é o vocabulário que se diz, né? Quando a gente faz uma lista de palavras ao vocabulário, aquilo foi naturalmente. Então, foi assim que começou a sair o dicionário. Naturalmente. Aí, agora sim. Então, porque é muita coisa para falar. Não, sabe por quê? Porque dava uma sensação ruim em mim
Tô sendo sincera contigo. Não, uhum. Poxa, fazer dicionário é uma coisa que deu errado? Não. Deu errado tudo, aí vai pro dicionário? Que isso? Não. Então você... Não, eu entendi. Eu tinha entendido errado. Você entendeu errado. O que eu falei? Eu falei E assim... dicionário é uma coisa digna, lindo. Não. Porque, então vamos lá, vamos consertar. Eu falei assim, eu só sou dicionarista hoje porque tudo que eu fiz na vida deu errado, entendeu? Ah, nesse sentido. Nesse sentido, porque tudo fui lá e tal, papapá. Então eu sempre tive... Quer dizer, essas outras coisas ruins já te ajudaram. Isso. Porque você se tornou uma Exatamente. pessoa ímpar. Gente, o Wagner, a qualquer momento, não se assustem, ele vai entrar pro livro dos recordes. Ele vai entrar pro Guinness. É verdade. Vai sim, gente. Ele não tem modéstia e não é para ter mesmo. Que você é uma pessoa ímpar. Porque é uma pessoa difícil. Começa por aí, dicionarista. Quantos dicionaristas a gente conhece na vida, né? E a outra coisa, dicionaristas que escrevem dicionários inéditos. Não é dicionário assim de... homônimos e sinônimos. Isso aí todo mundo já fez. Ele não, ele faz de antanaclese. Antanáclase. Onomatopeias, letras musicais, pleonasmo, né? E por aí vai, né? Então são muitos dicionários e não são, além de serem inéditos, diferentes, eles ainda são muitos, são em muita quantidade. Então isso é fantástico. Então, eu aqui de perto, eu tô vibrando, eu tô adorando, porque eu tenho um amigo diferente, né? Assim, e inteligente, porque o Wagner tá sempre trabalhando, gente. Ele acorda às 5 da manhã para fazer esse dicionário. Volta e meia, eu esbarro com o Wagner lá no Facebook. Eu entro no Facebook lá para as 7h30, 8. O Wagner às 5 já tá trabalhando com esse negócio. Eu começo a trabalhar na minha literatura a partir de 7, entendeu, Wagner? Para não enlouquecer. Que eu enlouqueço com muita facilidade. Aí eu botei na minha cabeça, para não enlouquecer, eu vou começar às 7h30, assim, 7h30, para poder fazer outras coisas, para ter uma vida, né? Porque senão a gente fica... Mas aí cada um sabe de si. Você já tem essa coisa de você acordar às 5 e consegue fazer. Então é bacana isso. Então, gente, o Wagner, eu estou muito satisfeita, porque ele está fazendo um trabalho lindíssimo. E acaba sendo um legado para a humanidade. Não é um legado para ele, para mim, para qualquer um aqui. É para todos nós. Todos nós estamos felizes, né? Estamos, de alguma forma, nos beneficiando com o Wagner. Então, Wagner, a outra pergunta que eu tenho que te falar é: quem foi, assim, o seu incentivador para escrever em si? Que você também é contista, você é escritor, de um modo geral. Você teve algum apoio, alguma inspiração para você começar a escrever? Não, olha só, a minha vida é toda confusa. A minha vida é toda doida, né? Quando eu estudava, eu não gostava da língua portuguesa, né? Eu terminei com os 17 anos. A época era o primeiro grau, agora é ensino fundamental. Ensino médio, né? Ensino médio. Ó, confusão aí. Era segundo grau e hoje é ensino médio, isso. Ensino médio. Então eu terminei com 17 anos, mas eu detestava a língua portuguesa. As minhas notas maiores eram Química e Física, que eu olhei esses dias lá. Nossa! Doideira isso. Aí eu fui gostar da língua e nunca fiquei reprovado. Isso é curioso também. E eu tive professores excelentes da língua portuguesa. Mas eu não gostava, né? Inclusive da literatura. Eu passava batido ali, né? Porque tem uma coisa também, para todos que estão ouvindo, tudo que é forçado é ruim. É verdade. Quando a professora mandava ler livro, cara, aquilo era um terror. Tô sendo sincero aqui. Eu sou dicionarista, eu amo a literatura. Hoje eu trabalho com a literatura, né? Mas a época, aquela obrigação, aquilo era um saco. Então, a gente tem que ter um despertar, né? Para fazer isso. E aconteceu isso tarde. Comigo aconteceu tarde. Não foi na época do colégio. Entendeu? Então, porque eu fui pra música. Aí quando eu fui pra música, aí eu conheci Tom Jobim e tal. Porque tem um detalhezinho, eu gosto de todos os compositores, de todos os estilos, eu gosto de tudo. Então, mas aí a época que eu ouvia muito Fábio Júnior, eu ouvia José Augusto, eu cresci ouvindo Roberto Carlos, Benito de Paula, eu amo esses compositores, pesquiso eles, todos eles, né? Pesquiso todos. Mas aí o diferente também me despertou, porque quando eu tinha 16 anos, teve
Anos Rebeldes. E aí cantou aquela música do Caetano, né? Caminhando contra o vento. Alegria, aí alegria. eu pensei assim, alegria, eu pensei, pô, isso é diferente. Aí eu fui atrás, então... E aí eu fui pra música. Aí quando eu fui tocar violão, e eu já queria pegar o... É mais complicado, eu fui pegar Tom Jobim, né? Opa! Então, assim, aí a partir dessas letras aí, que aí eu fui gostar da língua portuguesa. Olha que curioso. Eu não gostava da língua portuguesa por obrigação na sala de aula. Mas quando eu fui ouvir, aí eu fui atrás. Percebe? Sei. Aí hoje, né, aí eu entrei para letras e tal, e aí eu comecei a fazer o dicionário daquele jeito que eu Traduzindo, você entrou nesse mundo de maneira falei. Natural. natural. Pelo despertar. Não tem ninguém na sua família. Não, ninguém me influenciou, não. Não tem ninguém que seja ligado às artes, de algum modo geral? Meu pai lia jornal, mas eu nunca vi meu pai ler um livro. Ai, Né? meu Deus. Então, entendeu? Então eu vim seguindo essa trilha, porque os filhos seguem os pais. Então, como lá em casa não tinha biblioteca, não tinha livro nenhum lá em casa, só tinha um livro escolar. E olhe lá, né? Pois é, aquele livro que era caro, inclusive, né? Eu não tenho vergonha de falar, a gente não tinha condição de comprar livro, a gente ganhava os livros. Né? Eu agradeço a dona Alma. Né, uma igreja e tal, então eles ajudaram muito a gente tinha muita dificuldade financeira. Pô, que legal. Então, os livros que a gente tinha lá em casa eram esses livros que a gente ganhava, os livros escolares, não era livro didático, não era livro de Machado de Assis, essas coisas. Então, aí depois eu fui atrás. Então, isso que é o interessante, a pessoa tem de ir atrás. O Chico Buarque, eu fui assistir um show quando ela estava viva, a Miúcha, ela comentou o seguinte, eu não esqueço isso até hoje, e faz pouco tempo, não faz muito não. Aí ela falou assim, lá em casa, o nosso papai, ela fala o papai que é o Sérgio Buarque, historiador, né, etc. Aí ele falou, ele tinha uma biblioteca enorme, mas ele nunca mandou a gente ler um livro. Ele lia as coisas lá e comentava com a gente, e aquilo despertava a curiosidade. Então, eu quero dizer isso para todo mundo que está ouvindo aqui no mundo inteiro, aqui, lá no Japão, lá na China, aqui em Niterói, Nova Iguaçu, para todo mundo. Não, aqui é Nilópolis. Então, Nilópolis, Nova Iguaçu, para todo mundo. Não, porque ele falou Niterói. Para todo mundo. Então, tem que haver o despertar, É o verdade. encantamento. Então, todos os filhos do Sérgio Buarque, quando ele comentava, ele me falava... A Miúcha falou, papai nunca mandou a gente ler um livro. E era uma biblioteca enorme. Mas quando ele acabava de ler, ele fazia um comentário e saía da sala. Todo mundo ia atrás do livro. Ah, ele era inteligente, Pô, né? entendeu? Essa que é a sacada. Então, para você que tem um filhinho em casa, tem uma filha e tal... Não fique forçando, comente. Fala, pô, essa história aqui e tal, do Machado é assim, assim, assado. Pô, como será que termina, de repente, até fazendo isso, né? Então a criança vai ver o despertar, entendeu? Wagner, deixa eu só fazer aqui uma chamada, né, para as pessoas. Gente, estamos aqui com um dicionarista, ele é escritor, ele é contista, ele faz dicionários inéditos e a gente não pode perder essa. Quem tiver uma pergunta para fazer para o Wagner, manda aqui para gente. Manda aqui para a Rádio Mirandela ou então para mim mesma, para o Facebook da Rádio Mirandela, tá? Pode mandar, manda uma pergunta. Calma, Henrique. Eu vou chamar o Henrique para ele fazer uma pergunta, que eu tenho certeza que ele tem uma perguntinha. Ele não pode, eu tenho certeza. Henrique, que você tem alguma pergunta aí legal para fazer para o Wagner? Pode falar aí para gente. Eu tenho uma pergunta até meio jocosa para fazer para ele. Pode. Que é o seguinte, Wagner. Pode. Você tem mais de milhares de palavras aí registradas, né? Em algum momento, alguma palavra assim, parecida com a outra confundiu a sua cabeça? Em algum momento assim? De repente... Olha, essa é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Eu gosto que as pessoas perguntem, porque como eu fico trabalhando ali solitariamente, fica tudo acumulado na minha cabeça e eu gosto de extravasar isso. E muitas vezes eu faço comentários no Face, eu tenho Face, depois eu vou passar para vocês. Eu gosto no Instagram também e deixar lá, porque é muita coisa, eu gosto de passar essas coisas curiosas. Não é palavra essa que você fez sobre, que eu achei, né, Itaupapá, mas, por exemplo, há algumas confusões por causa dessas questões de hífen. Então, por exemplo, a palavra tantã, né, que tem a palavra que é meio doida, e tem o instrumento tantã. Então, quando isso está confuso, até no próprio dicionário, tá? Não é ninguém escreve, não. Né? Então, tem a palavra junta, tem a palavra separada, com M, tá? Uma confusão danada.
E eu comento isso no início do dicionário de onomatopeias, né? Porque tantã é uma onomatopeia, né? Geralmente palavras dobradas, né? Tantã, pula, pula, corre, corre, pega, pega, geralmente são onomatopeias, ou vocábulo expressivo, né? Então, essa palavra eu tive muita confusão, inclusive com os próprios dicionários atuais com acordo ortográfico, saber o que é que. Mas aí eu tive que fazer uma seleção. Falei, assim vai ficar assim, assim vai ficar assim. Porque senão fica confuso também o meu dicionário. Mas eu explico, tá? Então, tudo o que acontece lá, por exemplo, quando eu boto prove, que é provavelmente, não é da minha cabeça, é porque também está no dicionário. Então, tudo que está aqui no meu dicionário, eu peguei de referências, tá? Então, não é nada da minha cabeça, porque um dicionário é um trabalho científico. E agora eu vou comentar uma grande surpresa. Tirei a tua dúvida? Tirei. Com certeza. Obrigado pela... E eu não posso... A minha dúvida é de muitas pessoas, né? Ah, é. E eu não posso perder essa. A intrigante onomatopeia Prurrute. É Purrute. O Purrute. Eu jamais eu não esqueci. Essa palavra jamais foi esquecida. Essa palavra eu encontrei no livro do Câmara Cascudo. Né? Tá até aqui, eu posso pegar aqui para vocês verem, fala né? aí. Então, essa palavra é aquela que as pessoas colocam o polegar, né, os 2 polegares na bochecha e faz com a língua, né? Então, isso é quem estiver assistindo aqui, assim, né? Mas fazendo barulhinho, né? Que é uma questão de deboche, né? Aqui pra você. Mas tem que fazer falar alguma palavra, não, né? Não precisa não. Só fazer. Aqui, ó. É. Eu encontrei no Câmara Cascudo, História de Nossos Gestos. A publicação é de 2003 está na página 136. E eu tenho alguns colegas do Maranhão e eles falaram que lá no Norte, Nordeste, é usada essa palavra, né? É porque, como o Brasil é muito grande, algumas coisas não são generalizadas para todo mundo. Então, algumas palavras ficam mais para um espaço, outra para outra, né? Como o Câmara Cascudo era do Rio Grande do Norte, e lá era usado, né? Lá no Maranhão também, como meu amigo falou. Então, ele colocou. E como eu estava pesquisando, né? Eu pesquiso tudo, também os livros específicos, né? Câmara Cascudo, esses livros folclóricos também. E aí o Câmara Cascudo que ele coloca assim, ó, provavelmente onomatopeia. Lembra que eu falei do prove? Foi. Então eu coloco, não é da minha cabeça não, tá? É como está no livro do Câmara Cascudo, porque ele também coloca prove. Então, é isso aí. Como o dicionário é um dicionário científico, então eu gosto de deixar tudo explicadinho, tá? E a outra que eu não posso perder, a do peixe. O peixe não faz barulho, mas ele tem um barulho figurado, não é isso? As pessoas estão vendo ali? É possível de capturar aqui. Essa é a capa do dicionário de onomatopeia. Isso. Aqui eu tenho o farfalhar da árvore, que é o barulho das galho, folhas, das folhas, né? Pelo vento. Cabrum. É do trovão. Isso. O corcoroca, que você fez a pergunta. Isso! É o peixe. Adoro isso. É tanto o peixe quanto o ronco do peixe, né? O anternonascente, o lexicógrafo anternonascente, ele registrou, tá lá no dicionário AIS, né? Que ele também mostra a origem. E aí ele diz que foi citado pelo... falei agora, já esqueci o nome dele. Lexicógrafo anternonascente. Isso, eu conheço bem. Eu falo a palavra antes, eu lembro do nome do autor. Então, é o tanto... Por quê? Porque é o ronco do peixe. Aí que é aquela questão, né? A cultura é uma coisa espetacular. É maravilhosa. Ela cria as coisas, porque o peixe não ronca, mas pela aquela bolinha que sobe... Mas nós, escritores, a gente inventa. Eu tenho alguns neologismos, sabia? Eu tenho algumas palavrinhas que eu inventei. Lendo meus livros... Eu tô lendo. Tá lendo? Então, conforme... Esse o chave advérbio de lugar, eu não sei se tem neologismo não, mas tem alguns livros que eu inventei. Aí se você for lendo os outros, aí eu vou falar, isso aí é invenção minha. Legal. Deixa eu mandar uma pergunta aqui, cara. Pode perguntar. Aqui, o meu amigo pantaneiro, Marco Antônio Rojas, esse é meu fiel escudeiro. Lembra, Marco, que eu te chamava de fiel escudeiro? Você é mesmo, que você está sempre ligado com a gente aqui. E é meu amigo pantaneiro, ele é do Mato Grosso mesmo, do Sul. Mato Grosso do Sul. Ladário. Viu, Marco? Não esqueci. Marco Antônio Rojas. Você é torcedor do Cuiabá? Daqui a pouco eu vou perguntar. Não, é que ele tem uma pergunta um pouco grande, aí eu tenho que aproveitar o espaço. Ele tem uma pergunta. Aqui no Pantanal, por exemplo, ele é do Pantanal mesmo, um partinho. Show.
Temos uma série de palavras típicas que refletem nossa identidade local, como chechar, para de mula, cainha e muitas outras. Sabemos que em diversos estados brasileiros ocorre algo semelhante, com termos únicos e expressões regionais. Você, Wagner, poderia nos contar um pouco sobre como a diversidade linguística se manifesta em diferentes estados do Brasil e se há iniciativas semelhantes de preservação e estudo dessas peculiaridades, linguísticas em outras regiões do país? Você sabe dizer alguma coisa? Olha, é a área da linguística, como ele falou. Então, com certeza tem, tá? Eu só não conheço. Mas, por exemplo... Vamos por parte. Tá. Chechá, por exemplo, já ouviu falar? Não conheço. Para de mula. Também não. Cainha. Também não. Ah, então, fala. Então, aí o que acontece? Isso daí, o próprio indivíduo do local, ele pode... Isso aqui eu estou falando porque como é que surgem, né, os dicionários. Uhum. A própria pessoa seleciona essas palavras, dá o significado, procura, né, uma universidade e conversa, fala, vamos fazer um trabalho sobre isso, papapá. A partir daí começa a se registrar o que está naquela localidade, porque isso é muito importante, porque, por exemplo, tem dicionário do Rio Grande do Sul, tem dicionário da Bahia, das palavras da Bahia, baianês, então, do Rio Grandense, cearense, então, carioca, dicionário carioquês. Então, isso é uma riqueza fantástica, porque, embora nós temos a nossa a herança da língua portuguesa, né, de Portugal, mas tem a mistura indígena, a mistura africana. Então, isso somado com o falar também, que varia, né? Então, é importantíssimo que haja um registro sobre isso. Aqui, o Marco Antônio, ele está te convidando para dar um pulinho lá em Ladário num dia que você puder ir, para conhecer a região, né? Mato Grosso? Mato Grosso. Show. Vai lá conhecer a cultura local. Obrigado. Né? No dia que você puder, claro, né? Porque claro. Porque além de ir longe, a passagem de avião ainda não está barata. Não, mas é aquilo, sempre, por exemplo... o que você falou, porque, por exemplo, quando houver... ele vai dizer a expressão das palavras, o que quer dizer. Fala aí, Marco, fala aí pra gente. Vai falando aí, enquanto ele vai anotando aqui. Show. E é isso, então, Então, a sugestão que eu faço, né, que as pessoas façam isso, e quem não tem, por exemplo, quem é formado em letras, já tem um entendimento... Né, um pouco mais amplo, né? Mais amplo. Mas quem não tem, por exemplo, talvez é de uma outra área, né? Não sei qual era do teu ele amigo. Ele é professor também, só que ele é professor de... Ai, meu Deus, de história ou de informática? Então. Ele vai falar aí. Ele vai falar. Então, Mary, é importantíssimo porque isso é um tesouro linguístico, entendeu? Isso é eu vou fazer um comentário aqui, porque quando eu era criança havia uma palavra chamada pinguela. O que é pinguela? Pinguela é uma ponte improvisada. Tá. Ou trilho. Eu já conhecia esse termo. Pinguela. Então, aqui no Rio de Janeiro, quando eu estava na UERJ, algumas pessoas que moravam em outros municípios não sabiam o que era pinguela. Percebe a curiosidade? No próprio estado, algumas palavras são desconhecidas da própria região. Por exemplo, em Itaperuna mesmo, estou vendo aqui. Em Itaperuna, que aqui no Rio de Janeiro, tem uma palavra que é usada lá, que não é muito usada mais para cá. Entojado. Eu não conheço. Entojado quer dizer enjoado mesmo. Aí eu não conheço. Aquele enjoado, já vem aquele entojado. É uma amiga minha que explicou. Aqui, ele contou pra gente o que é isso. Para de mula é para com isso. Para com isso. Expressão cainha. Quer dizer que é do Pantanal, é de Corumbá, particularmente, né? É utilizado para se referir a uma pequena quantidade de comida, a cainha. Geralmente algo saboroso e apetitoso. Legal. Vou comer uma cainha, né? Qual o nome dele? É o Marco Antônio. E ele é professor e coordenador técnico da gestão ambiental. Legal. Então, ele pode fazer isso se ele faça a seleção, né, e entre em contato com os professores da letras, né, que aí eles conversam para fazer isso aí. Porque se alguém quiser encarar também, né, Wagner? Não, porque não é todo mundo quer fazer, né? Não, mas isso é importante, isso é um tesouro da língua. Não, sei que né? mas
Tem gente que não vai querer fazer, né? Não, mas eu não sei, eu acho que vai querer. Será? E ele citou algumas, mas com certeza ele conhece mais, ainda mais dessa área ambiental, ele deve conhecer. E eu tenho um colega também do Maranhão que ele conversou comigo com várias palavras, e ele está fazendo isso. Por isso que eu estou fazendo essa sugestão, né? Tá show hoje, fazer né? essa seleção aí, esse vocabulário que se diz, né? Fazer esse vocabulário e depois entrar em contato com o professor de língua e tal e publicar. Isso é importantíssimo. Agora, Mary, você... eu vou pedir autorização para você, se ele autorizar, porque eu tenho um dicionário de animais com outros significados. Esse de mula, como é que é? O de mula, como é que é? Para de mula. Para de mula. Para com isso. Você falou dos animais, então, né? Os animais, aí eu vou colocar lá isso daí. Eu vou colocar que é de origem lá do Mato Grosso. Depois você me dá o nome dele, que eu boto nos Marco Antônio Rojas. Né? Assim. Depois eu faço direitinho. Tá. Por quê? Eu vou falar de animais rapidinho, que eu quero falar de onomatopeia. Se dá tempo, né? Cainha é mais ou menos como é a gente aqui, ó. Na verdade, ó. Geralmente a palavra cainha é usada quando a pessoa não quer repartir. Não é canguinha que a gente usa aqui? Pão duro, né? Mas não é canguinha também? Fulano é canguinha. Não é, Henrique? A mamãe falava muito isso, as coisas, é muito canguinha. Não conheço. Lá é cainha. Não quer pagar as dívidas. Fulano é assim, é canguinha, é mão de vaca, é canguinha. Canguinha, no caso dele, cainha. Dele é cainha, mas é no sentido de não quer repartir também. O Brasil é grande. O Brasil é maravilhoso, né? Expressões, né? Pô, isso é riquíssimo. Agora vamos... tem muitas perguntas aqui. Wagner, você acha, na sua opinião, que você com os seus dicionários e como escritor e tal, em algum momento vai haver um apoio maior para quem é voltado à cultura, de tanto que surgem pessoas idôneas, pessoas que mostram serviço, como você, como eu, como Luiz Medina, como muita gente aí que trabalha sério no mundo da literatura? Você acha que vai haver algum apoio melhor em algum momento? Sim, acredito que sim, porque... Eu falo, isso aqui não é nada demais, não é nada de arrogância, não é nada não. Não é? Né? Tem que falar. Você então, tem que falar a verdade. Quando essas coisas são coisas especiais, Papai do Céu dá para algumas pessoas, coisas especiais. Então, por exemplo, eu faço dicionários, eu estou com 16, né? Eu tive apoio da editora Moan, né? Para publicar algumas obras minhas, né? Mas eu gastei grana, né? Então eu tive que fazer seleções na vida. Então, eu prefiro investir tudo no meu dicionários, porque eu sei que isso vai ficar para sempre, do que ficar comprando coisas que vão perecer, etc, etc. Eu estou dizendo isso no seguinte, não tive apoio, né? Então, mas agora já estou começando, as coisas já estão começando a melhorar, né? Aí eu vou falar agora, esse dicionário de onomatopeias, eu estou muito contente, porque ele está sendo usado numa tese de doutorado em Portugal. Ai, que lindo, eu adorei isso. Então isso tem 7 anos, ou seja, eu não quero ficar rico, né? Eu estou publicando porque eu quero mostrar aquilo que eu falei, Papai do Céu deu esse presente para eu fazer, então eu tenho de fazer. Eu não posso ficar relaxando. Então, por isso que eu falo, tudo que eu pego eu invisto. Mas o que eu quero falar? Então, indo para Portugal, aqui no Brasil eu não tive ainda... eu tive ajuda da editora Moan, como eu falei, né? Uhum. Mas empresa não tive, né? Universidade, aquela coisa toda. Eu não estou reclamando. Eu só estou dizendo o seguinte, faça o teu trabalho, porque as coisas vão acontecer. Então, depois de 7 anos que eu estou falando aqui, a menina de Portugal entrou em contato comigo, que viu a segunda edição, essa aqui é a segunda edição, né? De capa amarela, tá? Tem 780, gente, é lindo esse dicionário. 780 páginas, mais de 5.000 verbetes, acho que é 5.400, está por aqui, né? Então, aí ela queria o atual, porque ela falou, Wagner, eu estou fazendo uma tese de doutorado, não vou entrar em detalhes, né, porque isso não pode falar, mas aí eu quero usar o teu dicionário, não tem aqui na Europa, só encontrei o primeira edição. Aí eu falei, então vou falar aqui agora, tem o e-book pela Google Play Livros. Aí as pessoas podem encontrar lá no Play Store, tá? Tá R$60, também encontra, o livro é grosso, então é um pouquinho caro, tá? Tá? Então as pessoas podem comprar o e-book. Então eu tô muito contente, Mary,
Porque agora, depois de 7 anos, então percebe que eu não estou pensando em dinheiro? Se eu ficasse pensando em dinheiro, eu tinha desistido. A gente vai fazendo, estou falando isso para todo mundo, para todo mundo do mundo mesmo, do planeta. Mundo. Mundo mesmo. Então, faça o teu trabalho que as coisas vão acontecer. Wagner, muita pergunta. Não vai dar para fazer tudo hoje. A gente, já vou deixar no ar um novo convite para uma outra oportunidade para o Wagner vir, porque é muita pergunta minha, do meu público, do Henrique. Eu tenho certeza que tem mais coisa para perguntar. É muita coisa. E a outra coisa que eu não posso deixar de te perguntar, você não vai sair dessa cadeira sem responder isso. Pode. É o seguinte... Se você tem alguma preferência por esses livros, por esses dicionários, assim, aquele xodozinho, eu gosto mais daquele de Antanáclise, ou então do outro. Pois é complicado, porque tudo eu tenho uma afetividade, né? As ideias foram surgindo. Quando eu fiz de catacrese, eu não sabia que faria de pleonasmo, de antonomásia, de antanáclise e tem mais um. Né? São 4. Eu falei, né? Catacrese, pleonasmo, antanáclise e antonomásia. São os 4. Então eu não sabia que faria os outros 4, né? Que estão numerados. E já tá para sair o outro, que eu não posso falar aqui ainda. Mas já vai sair, já tá pronto, já peguei o prefácio, né? Para sair outro de figura de linguagem. Mas tem vários outros, né? Também e tal. Mas aí você falou da preferência, né? Esse de onomatopeias, que é um livro grande e é caro, né, pela referência dos livros e tal, é o meu livro que faz mais sucesso. Do qual? O Catacrese. Esse de onomatopeia. Mas ele é maravilhoso, gente. Aqui, gente, o que é uma onomatopeia? Vamos falar o que é uma onomatopeia? Ele é de A a Z, não é? Naquela ordem. Tem K e tudo, né? K. Tem porque kiwi, não, mas kiwi não é onomatopeia. W não deve ter nada, né? Não, deve ter o UAU, né? Tem aquelas estrangeiras que eu evito, eu coloco as onomatopeias em português. Então, vamos lá. Esse de... O que eu ia falar? Até esqueci. Muita coisa. Que o dicionário que é o mais popular seu, que todo mundo gosta muito dele. Eu perguntei qual era o dicionário que era seu xodó. Aí você falou assim, eu não tenho um específico, mas esse de onomatopeias é um mais... O que é uma onomatopeia, né? A onomatopeia é a representação aproximada do som. Isso. Né? Tanto, porque para as pessoas saberem que tanto onomatopeia aqui, o que é uma onomatopeia, né? É pouco divulgado isso, né? Nas escolas. Tem que falar, porque a escola, o currículo, ele é extenso, então nem dá tempo de muita coisa a ser ensinado nas escolas, né? Então isso daqui que eu faço de onomatopeia, eu faço palestra em escola, né? Quando as pessoas me convidam, com o maior prazer. Porque a gente tem de levar nas escolas essas coisas novas que são usadas no dia a dia, mas ninguém sabe, entendeu? E isso vai despertar no aluno a ele ser escritor, a ele ser compositor, tu tá entendendo? Então tem que levar essas coisas, né? Mas vamos lá. E o vocábulo expressivo, né? Porque o dicionário é de onomatopeias e vocábulos expressivos, os vocábulos expressivos não estão especificamente relacionados ao som, ao barulho, como ocorre com as onomatopeias, né? Porque a gente viu lá, cabrum, está relacionado sempre ao barulho. Tic-tac, 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 uau, né? Aí, não estão especificamente relacionados ao som, né? O vocábulo expressivo, tá? Os vocábulos expressivos. Nem ao som, nem ao barulho, como ocorre com as onomatopeias. E sim, a ideia de algo que se pretende denominar com recurso dos fonemas da língua. Isso aqui eu vi no Bechara, tá? Então, exemplo, ai. Então, é uma palavra que não tem origem, tá? Então, aqui especifica dor, né? Então, uma onomatopeia. Brusundanga, né? Que foi o título do livro do Lima Barreto, né? Então, o Brusundanga também é um vocábulo expressivo, ou seja, não tem origem. Porque o Brusundanga, vários escritores dizem que é o Brasil, né? Ele retrata o Brasil, mas ele não cita o Brasil. Ele faz e cria um nome, né? Ali fala Brusundanga. Lero-lero, aí é outro detalhe, lero-lero é uma palavra repetida. Só que nos dicionários, algumas estão como onomatopeias, outras estão sem nada e outros com vocábulo expressivo. Então também tem essa confusão. Porque nem tudo é possível descobrir, né, a origem, etc. Mas no caso das onomatopeias, ela pode ser, no caso da palavra dobrada, lero, lero, pula, pula, corre, corre, tanto a onomatopeia, quando não for barulho,
aí pode ser um vocábulo expressivo. É. Entendeu? Embora lero-lero tenha aquela ideia do som, Wagner. que é conversa, conversa, conversa. O tempo é amigo, mas é inimigo também. O tempo aqui tá voando muito rápido. Pois E vamos fazer o seguinte. Pode. O Henrique manda mais uma pergunta, que eu acho que ele tem mais uma pergunta. Já é 4h43. Pois é. E a Débora, não sei se ela vai mandar a pergunta, mas de Pode. qualquer maneira, o Henrique vai mandar a pergunta. E eu vou encerrar com um jogo rápido, como fazia a Claro. Marília Gabriela, tá? Vamos lá, Pode. Henrique. Para o Wagner, eu não quero nem fazer uma pergunta, eu quero apenas deixar aqui o meu elogio, esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, entendeu? Porque realmente é de Deus. A pessoa se interessar tanto pela cultura como você se interessa, isso aí é importantíssimo hoje em dia. Então, eu não tenho pergunta para fazer. Você já até me respondeu, que você falou que não está fazendo isso por dinheiro. É. Está fazendo para realmente Deixar para a posteridade. deixar uma cultura, Um legado, né? Um legado grande. Mas é claro que você pretende, claro, ter Sim. seus proventos disso aí. Sim, Mas sim. é claro, como você falou, você não quer ficar milionário com isso. Você quer botar a cultura para frente e quanto mais você seleciona essas palavras maravilhosas aí, você está fazendo realmente seu trabalho Isso. digno. As coisas Então voltam. aqui eu só deixo meu elogio para você, Obrigado, entendeu? obrigado. E foi excelente ter você aqui hoje. Obrigado. A Mary teve uma ideia maravilhosa. Ah. Não era sem tempo, né? Infelizmente, de outras vezes você não Obrigado. Não pôde aconteceu. vir, é. Mas hoje, graças a Nós Deus, não você está podemos aqui. vir. Tudo tem o seu tempo, tudo tem. Muitas Quando outras não vezes é. você vai voltar Vai vir aqui. sim, já tá o convite aqui. Obrigado. E eu Aí vou cobrar. eu trago o dicionário de Antanácalise para você. Isso, na Ah, isso, próxima. exatamente. Foi maravilhoso mesmo. Olha, eu não sei se a Débora vai. Não sei se ela vai perguntar aqui. Ela tá digitando alguma coisa? Não sei se. Você vai perguntar alguma coisa, Débora? Fala aqui, deixa aqui. Mas de qualquer maneira, se ela perguntar, a gente encerra com a pergunta dela, mas de qualquer maneira, eu vou fazer as minhas perguntas. Pode. Não sei se você lembra da Marília Gabriela, que já está encerrando a entrevista aqui, ela sempre encerrava com aquele jogo rápido. Só que nós sim. somos escritores, né? A gente tem que ter um termo diferente para essas coisas. Então, aqui pra gente vai se chamar reticências. Tá, Ó, legal. reticências. Porque a gente pergunta uma palavra, mas na verdade a gente tem outras em mente, é ou não é? Sim. Se eu pergunto para você uma cor, aí geralmente tá. tem mais de uma cor, né? Então é reticências. A gente vai chamar aqui de reticências. A minha cor é roxo, eu gosto de cor roxo. Então vai lá, não, calma, vamos por parte. Um cantor de rock. Cazuza. Uma cantora de rock. A Rita Lee. Um escritor. Guimarães Rosa. Uma escritora. Uma escritora. Cecília Meirelles. Uma novela. Rock Santeiro. Um filme. Rambo. Rambo, a trilogia, não é isso? A trilogia. Rambo, isso. Uma cor. O roxo, gosto de roxo. Gosta mesmo de roxo? Roxo e marrom, gosto dos dois. Viu? A reticências aí. Sempre tem alguma coisa a mais, né? Uma música de rock. A música de rock faz parte do meu show. É uma bossa nova, né? Não tem problema, não é Cazuza? Cazuza. Cazuza. Fabiano, Cazuza, hein? Faz parte do meu show. Um livro. Grande Sertão Veredas. Do Guimarães Rosa. Do Guimarães Rosa, exatamente. Se você não morasse no Brasil, moraria onde, Wagner? Eu acho que eu moraria em Portugal. Porque eu gosto daquela... jogo rápido, não explica muito não. A Marília Gabriela pegava... Não explica muito, porque senão estende muito, né? É uma pena, né? Eu gostaria de debater. Um ídolo artístico, independentemente de qualquer coisa. Agora você me pegou, agora... Vamos lá. O que fez aquela do seu Nonô, é Eri Fontoura, né? Eri Fontoura. O seu Nonô, né? Ele é um ídolo. Eu gosto dele. Mas não chega a ser um ídolo, né? É uma pessoa que você gosta, é um artista. Gosto do trabalho do Eri Não, Fontoura. é que ele ainda perguntou assim se tem um nome, qual era o nome. Deu um seu branco, Nonô, né? O seu Nonô ficou folclórico. E uma frase. Uma frase de Uma efeito. frase. Tem a do Fernando Pessoa, que é aquela... Para ser inteiro, né? Eu esqueci, eu não lembro agora, né? Para fazer alguma coisa, fazer inteiro. Seja honesto, faça aquela com verdade, faça com... Eu não lembro, felizmente eu não lembro aqui
né? Não tem problema. É do Fernando Pessoa. É uma frase, como é que começa a frase, mais ou menos? Ah, não adianta, tem que lembrar. Tem mais perguntas? Aí eu vou ver. Não, vai terminar agora. Termina com essa aí. Com a frase. Não lembro agora, mas é do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa sempre tinha uma frases muito fortes, boas. Aí, o nosso amigo Wagner escolheu uma música que, porventura, esbarrou com Cazuza, que era a próxima música que o Fabiano iria tocar. Fabiano, não é essa que está aqui, é essa que ele escolheu aqui, tá? Que aí, que aqui está na lista, eu queria ter uma bomba do Barão Vermelho, que você falou do Fleet. Uhum. Aí eu tinha escolhido essa para a gente até comentar. Mas não tem problema, fica para uma outra oportunidade. A gente vai comentar sobre essa música do Fleet. Não estou falando que tinha muita coisa, você tem ideia. E aí deixa o Fleet para lá e a gente vai tocar daqui a pouco, tá, Fabiano? Pelo amor de Deus. Faz parte do meu show com Cazuza, que é do rock, nosso rock nacional, da melhor forma, porque a música em si era uma bossa nova, mas faz parte do nosso cancioneiro do rock, né? Curioso, essa música aí foi gravada por Erva Doce e rock, que não fez sucesso. Aí faz parte do meu show, assim, né? Agora, rapidinho, ó. Pra ser grande ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Fernando Pessoa. Ai, que lindo! Puxa vida. Wagner, milhões de agradecimentos, eu não tenho nem o que dizer. Foi uma entrevista deliciosa. É uma pena que o tempo urge e a vaca muge. O tempo não para. E o tempo não para. Né? E então tá aqui o convite para você voltar. Muito obrigado. Muitas outras vezes, para você fazer parte aqui. Que ele já tem um quadro fixo lá com a Mary Monteiro, que é a minha xará. Mas aqui não precisa ser fixo. Sim, mas você pode voltar várias vezes, né? Assim, de vez em quando, Wagner, dá um pulinho lá. Tá bom. Traz um dicionário, traz os seus contos. Eu queria falar dos seus contos, queria falar das suas músicas. Não deu tempo para mais nada disso. Obrigado. Mas muito obrigada pela sua presença. É chamado auxílio luxuosíssimo. Eu não tenho nem o que dizer. Muito obrigada mesmo. Meu Instagram é dicionarista Wagner. Tudo meu é dicionarista Wagner Azevedo. Vocês vão ver lá, vocês vão ver minhas obras, né, e etc. Muito obrigado, Mary. Muito obrigado a você, tá? E obrigado, Henrique, e ao Fabiano. Obrigado também. Você pode continuar por aí, que de repente, se você quiser, de vez em quando eu faço umas perguntas assim, não tem nada a ver com dicionário, de vida, dicionário. De repente, eu te chamo. Se você quiser, claro. Não, pode ser? Pode ser, então tá bom. Fica por aí. Gente, acabamos de entrevistar aqui o nosso querido Wagner Azevedo, dicionarista. É uma sumidade, é uma honra para a nossa Baixada Fluminense, é uma honra para o nosso Brasil, é uma honra para o mundo, gente. Dicionários inéditos. Mente aberta. Mente aberta, mente livre, uma delícia. Então, agora sim, a música faz parte do meu show, que foi a música escolhida pelo Wagner, com o nosso mestre Cazuza.